Como eu posso pedir que Deus me cure se eu trago mágoas no meu coração? Como alguém pode pedir o perdão de Deus se não perdoa o seu irmão? Como alguém pode pedir que Deus tenha misericórdia se eu não tenho misericórdia? Essa palavra hoje é profunda e mexe conosco. Vamos meditar? Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Amados, a palavra hoje está em Mateus 6, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra hoje, ela traz detalhes muito fortes. Primeiro, não devemos usar muitas palavras. A gente pensa que a oração está na força da nossa palavra. Mas no fundo, você precisa vigiar duas coisas na hora da sua oração. Você precisa vigiar, primeiro, o que é que tem no teu coração? Porque muitas vezes a gente fala, mas existem princípios básicos. Não adianta eu entrar para rezar se eu fiquei chateado com alguém. Não adianta eu entrar para rezar se eu falei mal de alguém. Não adianta eu entrar para rezar se eu disse que eu não vou perdoar, ou se tem alguém que pesa a minha consciência. Se eu paro e penso agora, uma pessoa que eu fiquei chateada, uma pessoa que eu fiquei irritada, com raiva, mal, uma pessoa já é o suficiente para você criar uma barreira. Porque eu não posso pedir a Deus a misericórdia se antes eu não fui misericórdia. Deus colocou esse princípio. Não adianta multiplicar a palavra, não adianta entrar para rezar com um monte de falta no seu coração, meu filho. Analisa primeiro, será que você tem a sua consciência pesada com alguma coisa? Então a sua oração primeiro vai ser resolver aquilo que está pesando, a sua consciência e o seu coração. Com quem que você precisa terminar uma conversa? Com quem que você precisa dizer eu te perdoo? A quem que você precisa perguntar porque você não entendeu alguma coisa? A quem você precisa pedir perdão porque você julgou, criticou, falou mal? Você primeiro precisa ter a capacidade de olhar aquilo que está no teu coração. Segundo, resolver. Isso vai ser a sua oração. Porque
A gente precisa, como diz a palavra, orar sem cessar. Como é orar sem cessar? Ficar o dia inteiro dentro de uma capela? Não. Os nossos atos se traduzam em oração. Se os teus atos não traduzem a tua oração, significa que você está multiplicando palavras. Está fazendo um monte de oração que está se resumindo em rituais, mas não em intimidade com Deus. Depois ele vai dizendo, não faça como os pagãos. O mundo está trabalhando com aparência. Nós somos chamados a lutar para viver de verdade, com integridade. Isso não é fácil, porque a gente cai, a gente peca, a gente fraqueja, a gente se chateia, a gente se irrita. Só que é isso que Deus está dizendo. Você pode pedir a Deus que Ele venha a teu encontro. Você pode pedir a Deus que Ele venha até você, venha a mim o teu reino, né? Que Ele venha até você com toda a graça. Mas Ele diz, tenha docilidade no teu coração para dizer, seja feita a tua vontade. Não lute com as contrariedades da vida. Não lute com a vontade de Deus. Não lute com aquilo que te fala. A gente sofre muito mais quando a gente resiste ao movimento do Espírito. E muita gente sofrendo mais do que deve, porque está resistindo ao sofrimento, porque não quer sofrer dentro de um processo de sofrimento. E aí você se agarra, sendo que você devia soltar, sendo que você devia entregar aquele que partiu, sendo que você devia aceitar o momento que está vivendo, às vezes o processo de enfermidade que você está vivendo. Senhor, o Senhor está comigo, seja feita a tua vontade. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento trata a alma. Seja feita a tua vontade. É a confiança de que Deus nos dará. A providência não falta àquele que caminha na vontade de Deus. É preciso alinhar o teu coração e a tua vida na vontade de Deus. E depois ele já vai dizendo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará. Pode ser a falta mais simples, e Deus nos perdoa em tudo, das mais simples às piores faltas. Mas eu estou pronta para perdoar das mais simples às maiores faltas que fizeram comigo? É preciso tratar o nosso coração, para que Deus tenha livre acesso na nossa vida. Então, cuidado para a sua vida espiritual não ser, na verdade, mais externa do que verdadeira, mais uma vitrine do que verdade. Não, a minha vida não pode ser vitrine. A minha vida com Deus precisa ser uma vida de intimidade, de encontro e de verdade. Queira isso. Faz esse processo intenso de purificação. Olha lá para o teu coração, como nós meditamos no nosso e-book esses dias, o sepulcro caiado. Como tem sido para você esse mergulho no nosso e-book, no nosso aprofundamento? Se você ainda não baixou o e-book, é gratuito para você ter uma meditação a cada dia. E venha rezar hoje conosco, às 20h30. Vivemos o nosso tempo de meditação quaresmal e o nosso terço do sangue de Jesus. Então, não perca esse tempo de graça. Traça sobre você o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.